Essa é uma análise breve de mercado para o ano de 2024 para a gente poder fazer um alinhamento de expectativas, né? A gente vai precisar voltar aqui no balanço de 2022, né? Um dado direto da rádio da Câmara, que é aquele superávit que eu já havia passado para vocês, né? Que após 8 anos de déficit, né? O governo fechou em 54 bilhões, né? Mas se a gente for pegar os dados de 2023, né? O último dado que saiu foi de novembro, onde teve um déficit de 39,4 bilhões e em comparação a novembro de 2022 era um déficit de 14,8 bilhões, né? Mas que fechou o ano em 54 bilhões de superávit. Se a gente pega aqui um dado direto do IPEA, esse déficit primário ele já está na casa de 114 bilhões, podendo fechar maior ainda, né? Então a gente perde aquele superávit de 2022 em 2023, fechando com as contas no negativo de novo, né? Voltando a fechar o ano com as contas no negativo. Recentemente, há uma semana mais ou menos atrás, foi colocado um imposto sobre o diesel. O Haddad falou que isso não ia, né, mexer nos preços, que ele ia fazer um reajuste na Petrobras, mas ele já tinha feito um reajuste de repasse, né, de dividendos em meados de 2023, né, ali mais ou menos para julho. E isso teve um impacto muito grande. Se a gente pegar o lucro aqui ó, no terceiro trimestre de 2023, caiu 42%. E se a gente pega aqui um Proventus, né, ele perdeu a força, porque 2020 para 21 e 22 ele cresceu, o repasse de dividendos, mas com essa alteração que foi feita, ele perdeu bastante força, e isso não deixa atrativo para investidores, né, e faz com que o lucro da empresa caia. E a gente sabe que com estatal, né, o governo ele sempre fez coisas parecidas, onde se a gente pega aqui, por exemplo, né, uma análise que tem para 2024, né? Esse déficit ele vai continuar crescendo, porque com essa alteração que vai fazer, né, a Petrobras ela pode reduzir o retorno de acionistas, porque em vez de melhorar o repasse para quem está investindo, eles estão piorando para segurar o preço. Eu não acredito que eles vão fazer isso, eu acredito que eles vão segurar e repassar, né, gradualmente. Isso vai ocasionar aumento em tudo, porque mexeu na gasolina, mexeu no diesel, né? Isso é uma alteração que afeta o bolso de todo mundo. E voltando, né, nessa visão de ativação de estatal aí, a gente tem a estatal da Ceitec, que teve um investimento de 790 milhões por parte do governo, né? E ela só vendeu um décimo desse investimento. Então é uma empresa do governo que sempre deu prejuízo. Então o governo ele novamente tem prioridade estatal, que é onde ele de fato, né, ele não consegue gerar dinheiro, né? Só prejuízo. A gente vê aí pela Petrobras. É uma empresa que nos 4 últimos anos ela conseguiu gerar lucro de novo e novamente ela está voltando a ter prejuízo. Então é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, porque essa falta de força do governo ela está em várias ramificações. O governo precisou fazer um repasse de 21 bilhões em emenda parlamentar para aprovar a lei. Se a gente pega os últimos anos aqui, ó, isso é um aumento significante. Nem em ano de pandemia foi feito um repasse nesse volume para se aprovar leis. Então o cenário para 2024 ele fica muito, muito instável. A dívida pública federal ela já atingiu acho que 6,33 trilhões em novembro. Isso é porque a gente não tem o dado ainda de dezembro. Isso significa 74,4% do PIB. E tem uma previsão aqui, ó, para até em 2024 isso alcançar 80% do PIB e em até 2047 ou antes 90% do PIB. Então o mercado ele está muito desacreditado. Se a gente pega um dado do FMI aqui, ó, ele tinha pregado aqui na última análise dele 3,2% de crescimento do PIB. Bom dia. Em entrevista, né, o presidente já tinha até afirmado que ele conversou com a diretora do FMI lá em Xangai, né, e que o Brasil ia crescer muito dessa previsão deles, né. E se a gente pega aqui, ó, uma análise dos economistas, né, que o pessoal gera um relatório chamado Focus, essa projeção de crescimento do PIB está 3,91 e 3,90. Então já não é aquilo que foi prometido um crescimento exorbitante. Então é um cenário preocupante onde eu acho que a gente tem que rever, né, todas as estratégias para a gente não sentir, né, essa diminuição que, na minha concepção, vai ter no mercado.